Olá, meus irmãos, quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos, também os amigos que vão nos acompanhar futuramente através desse estudo. Eu sou o pastor Fábio, tenho tido a alegria de trabalhar na congregação presbiteriana Jardim das Oliveiras. Nós estamos fazendo uma série de estudos chamada Superando os Momentos Difíceis através da Palavra de Deus. Consideramos que esse é um momento difícil que nós estamos vivendo e que nós temos os recursos necessários para superar, para vencer, e esses recursos se encontram na Palavra de Deus. E nós já tivemos o primeiro estudo, que foi falando sobre os fundamentos necessários, que são essenciais para nós conseguirmos superar esse momento de dificuldade. Nós falamos sobre a importância da leitura da palavra constante, a meditação nos textos bíblicos, a importância de termos momentos de oração em que nós nos achegamos a Deus, colocando nossas dificuldades e colocando nossos pedidos diante do Senhor, e também a importância de estarmos acompanhando as transmissões dos cultos, as transmissões também dos estudos que nós disponibilizamos para os irmãos, uma vez que nós não estamos tendo oportunidade de congregar nesse momento. E hoje, meus irmãos, nós vamos avançar para o segundo estudo dessa série, que tem como tema Vencendo a Preocupação Pecaminosa e o Medo. Vencendo a preocupação pecaminosa e também o medo. Deixa eu fazer uma pergunta para nós iniciarmos esse nosso estudo dessa ocasião. Seja sincero, responda no seu coração. Você está preocupado? Será que você está com medo no seu coração? Todos os dias, irmãos, nós enfrentamos situações, todos os dias nós passamos por momentos em nossas vidas em que é fácil gerar preocupação, é fácil despertar algum tipo de medo, algum tipo de ansiedade em nossos corações. Quer seja uma situação difícil no seu trabalho, quer seja um conflito na família, talvez uma situação financeira um pouco mais apertada, com salários reduzidos, com talvez uma conta inesperada, situações de dívida. Até mesmo um término de um relacionamento, ele pode despertar algum tipo de preocupação. Que dirá então de doenças, pessoas que enfrentam doenças prolongadas, a possibilidade de uma cirurgia iminente, talvez ameaças que alguém possa receber, proximidades do momento da morte e que dirá então desse momento que estamos vivendo, né? Uma pandemia, esses momentos difíceis, essa luta da humanidade contra esse vírus, né? Então, tudo isso pode despertar no coração do crente ansiedade. Tudo isso pode despertar no coração do crente algum tipo de medo diante dessas circunstâncias. Então, por isso que eu considero esse estudo grandemente importante. Considero esse estudo como algo essencial para todos nós. E daí o motivo também pelo qual eu quis gravar esse estudo, para que nós pudéssemos estar assim compartilhando com amigos, conhecidos, colegas, familiares. Porque o momento que estamos vivendo é um momento de muito medo. É um momento em que muitas pessoas estão extremamente preocupadas. Mas eu quero lembrar cada um dos irmãos dos recursos de Deus para ajudá-lo a vencer o medo. Eu quero lembrar que Deus tem recursos na sua palavra que vão nos ajudar a vencer, a superar o medo e também a preocupação. É verdade que sentir-se tentado ao medo, sentir-se tentado com a preocupação é algo bastante comum. É comum. Porém, é possível experimentarmos vitória se nós aprendermos aquilo que a Bíblia diz. E se nós nos conduzirmos pelo ensino da palavra de Deus. É o próprio Deus quem há de nos sustentar e há de nos fazer vencer, triunfar sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo.
Então nós vamos ver nessa ocasião sobre essa questão de vencendo a preocupação pecaminosa e vencendo também o medo. O nosso estudo, basicamente, ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira nós iremos ver o que é preocupação pecaminosa e o que é o medo. Depois nós veremos o que a Bíblia diz sobre preocupação e medo. E por último, o que fazer na prática para vencer a preocupação e o medo. Então, primeiramente, na primeira parte do nosso estudo, eu quero ver então o que é preocupação, o que é medo. E assim você vai poder estar analisando para saber se você realmente está sentindo essa preocupação, esse medo no seu coração. Preocupação literalmente a palavra significa ter uma mente dividida. Isso que significa preocupação. É a junção de 2 palavras no grego, uma delas significa dividir e a outra significa mente. Então, estar preocupado é ter uma mente dividida entre 2 assuntos, entre 2 áreas. A preocupação, geralmente, ela é entendida como sinônimo de ansiedade. Preocupação, podemos dizer, é estar fortemente ocupado com algo do passado, do presente ou do futuro, de modo que isso afete a nossa vida, de modo que isso comece a interferir no nosso ser, nos nossos afazeres, na nossa mente, na nossa vida. Então eu posso citar aqui alguns exemplos, né? As pessoas hoje em dia, elas estão preocupadas. Como será o mundo depois do coronavírus? Como será? Como será o meu emprego? Como será o nosso convívio? Será que nós vamos voltar a ser os mesmos como éramos antes? Né? Há muitas pessoas preocupadas a tal ponto de não dormirem. Como será que estão os meus familiares? Há muitas pessoas preocupadas com os pais, preocupadas com filhos que estudam fora, moram longe, né? Com seus entes queridos, preocupados com amigos. Né? Então, nesses momentos é que a preocupação ela surge em nossas vidas e nós precisamos recorrer à palavra para saber como vencer a preocupação e não paralisarmos a nossa vida. E agora falando um pouco de medo. O que é o medo? Medo é um foco poderoso e muitas vezes habitual num perigo percebido ou em uma perda que nos impede de amar a Deus e de amar os irmãos. Então podemos dizer que o medo é justamente essa questão, é ter um foco poderoso a respeito de um perigo. É ter foco em um perigo. Medo é como ter foco em uma perda também, de maneira que isso impede você de amar a Deus intensamente e impede você de amar os outros também. Você tem medo de quê? Há pessoas que têm medo de morrer. Há pessoas que percebem que está chegando um momento em que vão partir desse mundo, talvez pela idade, talvez por alguma doença, e isso desperta medo, que é esse foco poderoso em um perigo percebido. Há pessoas que nesses dias estão com medo de sair à rua. Estamos vendo uma forte política para mantermos em casa o máximo possível, mas é certo que nem todos têm esse privilégio. Há muitas pessoas que precisam sair para trabalhar, para ter o que comer. Há muitas pessoas que, pelo trabalho que desempenham, é considerado um serviço essencial e precisa sair à rua, precisa trabalhar, precisa dos seus afazeres. Né? E há pessoas que saem com muito medo, saem extremamente amedrontadas com a possibilidade de contraírem a doença. Medo também de receber uma notícia ruim. Há pessoas que quando o telefone toca, a pessoa já se estremece, com medo da possibilidade de uma notícia triste.
Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para os amigos também que vão estar ouvindo esse estudo também, que a preocupação excessiva e também o medo, eles são emoções, eles são sentimentos que podem causar algumas consequências em nós. E nós precisamos ter ciência disso, saber dessas coisas para estarmos atentos. Então, a preocupação, o medo podem paralisar a sua mente. Preocupação e medo pode te bloquear. Pode paralisar a sua mente de maneira que você não consegue pensar em outra coisa que não seja o alvo de sua preocupação e de seu medo. A preocupação e o medo, elas também podem imobilizar você e pode também, até mesmo, sabe o quê? Elas podem prejudicar o seu corpo. Preocupação em excesso, medo, pode prejudicar o nosso físico, a nossa saúde. São os bloqueios mentais. Há doenças que são consequência de um estado de ansiedade intenso. Às vezes há distúrbios, como por exemplo, um mais simples que eu posso citar, como o distúrbio do sono. Há pessoas que, devido ao medo e à preocupação, à ansiedade, deitam e não conseguem dormir, porque ficam preocupadas, o medo continua a existir no coração. A preocupação e o medo também pode chegar ao ponto de alterar a sua pressão. Ela pode agir no seu sistema nervoso, fazendo com que o seu corpo tenha sintomas físicos, como consequências daquilo que está na mente, daquilo que está no íntimo, daquilo que está no coração. O medo e a preocupação excessiva. Essas duas questões do medo e a preocupação, elas também podem impedir o seu crescimento à semelhança de Cristo. Como eu disse, elas podem bloquear a nossa vida e impedir o nosso crescimento. O ato de você ler a Bíblia, o ato de você orar, de buscar a Deus. Há muitas pessoas que nesses dias não param de ver as notícias. O tempo todo acompanhando tudo o que acontece, todos os dados, todas as estatísticas, todos os conflitos políticos, tudo o que está acontecendo no mundo, mas não leem a Bíblia, mas não oram. E assim estão sendo impedidas no seu crescimento, à semelhança de Cristo Jesus. O que nós chamamos em teologia do processo de santificação progressiva. Então veja os malefícios que o medo e a preocupação excessiva podem trazer para cada um de nós. Interessante notar também que a preocupação e o medo, elas podem assumir formas diferentes. Há pessoas que têm medo de coisas diferentes. Há pessoas que têm medo de altura. Há pessoas que têm medo de lugares estreitos, lugares fechados e apertados. Há pessoas, como eu disse, que têm medo de morrer. Há pessoas até mesmo com medo de aranha e medo também de contrair uma doença. Porém, eu quero focar aqui no nosso estudo, desse momento, quero focar em um tipo de medo. Quero focar em um tipo de preocupação, que é o medo de circunstâncias que não se pode controlar. Nós vamos falar sobre isso, o medo das circunstâncias que não se pode controlar. Medo e preocupação. A verdade, sabe o que é, irmãos, amigos? É que geralmente os problemas simplesmente surgem na nossa vida. Nós não convidamos os problemas para chegarem até nós, para baterem a porta da nossa vida. Eles simplesmente aparecem. Eles simplesmente acontecem. E muitas vezes nós não temos escolhas. O que nós precisamos, diante das situações da vida, das circunstâncias, é aprender a lidar com elas, de maneira a não ser bloqueado, de maneira a não ser vencido por elas, de maneira a não deixar de crescer em santificação, de maneira a não deixar de ter a nossa vida, independente das circunstâncias, né?
E o nome do problema de hoje, e o nome da grande dificuldade da humanidade, dos tempos que estamos vivendo, se chama esse vírus, né? O coronavírus. A luta da humanidade contra essa doença, o Covid-19. E como será, irmãos, que os cristãos devem lidar diante desse vírus? Como será que Deus deseja que o crente se comporte diante dessa doença, diante dessa crise? Seja sincero. Será que Deus deseja que você viva com medo? Será que Deus deseja que você viva preocupado com o futuro? Com o que será o dia de amanhã? Será que Deus deseja que vivamos com medo e preocupados? O que vocês acham? Sinceramente. Vamos ver então o que a Bíblia diz um pouco sobre medo e preocupação. É óbvio, irmãos, que não vamos aqui esgotar todo o assunto, porque ele é muito amplo, mas eu quero aqui destacar algumas questões importantes para você, para mim, sobre o que a Bíblia diz a respeito de medo e o que a Bíblia diz a respeito de preocupação. Primeiramente, a Bíblia vai nos dizer que você não deve ter medo do terror que chega de repente. Não tenha medo do terror que chega de repente. O texto de Provérbios 3:25 vai dizer: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Veja que aqui o texto de Provérbios, que é uma literatura poética, que foi escrito com o objetivo de dar sabedoria àqueles que ouvem e praticam. O texto de Provérbios vai dizer: não temas o pavor repentino. Ou seja, não tenha medo do terror, do pavor que chega de repente. Não tenha medo do pavor que chega rapidamente, sem anunciar. Simplesmente ele bate a porta das nossas vidas. O texto de Provérbios diz isso, irmãos. E essa é a palavra de Deus. Esse texto é para você. Esse texto é para mim, que nós não devemos ter medo do terror que chega de repente. O crente é aquele que tem Deus em sua vida. Ele é aquele que, quando o medo começa a surgir na sua vida, ele tem os recursos necessários para vencer o medo. Porque ele sabe quem tem servido. Ele sabe onde tem depositado a sua fé. E o crente sabe da existência de Deus, que tem uma aliança conosco, que guarda nossas vidas e que nem um fio sequer cai de nossa cabeça sem que ele permita e sem que ele consinta. Então, por isso que o texto de Provérbios vai dizer, olha, não tenha medo. Não tenha medo do pavor que chega de repente, repentinamente. Então, essa é uma palavra de Deus para você, para mim também. Nós não devemos ter medo diante do terror que chega de repente. Mas ainda eu quero destacar um outro princípio da palavra. Além desses, não ter medo do pavor que chega de repente, a palavra de Deus também vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o futuro. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, essas palavras precisam ser realidade em nossas vidas. Essas palavras não podem ser somente mero conceito para nós. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E aqui Jesus nos ensina que nós não devemos viver inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã não deve ser motivo de medo. O dia de amanhã não deve servir como razão para preocupação na sua vida. É o que Jesus diz. Não se preocupe com o futuro. Sabe por quê? Porque Deus está lá.
Meus irmãos, quando o amanhã se tornar hoje, diz o texto, né? Quando o futuro se tornar presente, ele trará os seus cuidados. Quando o amanhã chegar, Deus vai entrar com providência na vida daqueles que têm um compromisso com Ele. E essa palavra ela é maravilhosa porque ela nos liberta da preocupação e do medo do futuro, do dia de amanhã. O texto vai dizer, o Senhor Jesus nos ensinando, que basta a cada dia os seus próprios desafios. Basta o seu dia, as suas próprias dificuldades. Quando ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Constantemente nós somos acometidos pelo medo e a preocupação, porque estamos pensando no dia de amanhã. Porque estamos pensando como será o amanhã. O que eu farei? Como será? Como estará o meu emprego? Como estará a minha família? Como estarão os filhos, os pais? E isso desperta medo. Isso desperta preocupação. E Jesus diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. Basta ao dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Irmãos, que palavra maravilhosa. Você não deve se preocupar. Você não deve ter medo. Pois a preocupação, pois o medo, eles revelam, sabe o quê? Falta de confiança em Deus. A preocupação e o medo também nos impede de crescer espiritualmente e darmos frutos para a glória de Deus. Porque a pessoa preocupada, a pessoa com medo, ela está de tal maneira focada naquele perigo, naquela ameaça possível, que ela deixa de fazer as suas questões do dia a dia. Deixa de honrar a Deus. Desconfia da providência do Senhor, desconfia dos cuidados de Deus. E assim vive preocupado e com medo. Procure encarar, então, essa situação que estamos vivendo, essa luta contra esse vírus. Procure encarar essa situação como uma oportunidade. Uma oportunidade para você desenvolver a sua confiança em Deus. Tanto nós falamos que confiamos em Deus, que Deus é o nosso Senhor, que Ele está conosco. Agora é o momento de viver. Agora é o momento de descansar nos cuidados de Deus. E não se deixar consumir pelo medo e pela preocupação. Essa crise também deve servir como motivo de crescimento no conhecimento de Deus. Use essa crise como motivo para exercitar o seu crescimento na confiança, nos cuidados e na providência de Deus sobre a sua vida. Você que é crente, você que entregou a sua vida a Deus mediante Jesus Cristo. Deus tem um compromisso com você. Deus jamais há de te abandonar. Ele está contigo no meio dessa luta e no meio dessa crise. Não deixe, então, assim, o medo e a preocupação te vencerem. Não deixe o medo e a preocupação dominar o seu ser. Olhe para Deus. Confie em Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Olhe para Deus, confie no Senhor. Porque quando o amanhã chegar, Deus trará os seus cuidados. E também, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que o medo, ele não procede de Deus. O medo não é algo que vem de Deus. Você precisa entender isso. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, diante da situação que Timóteo estava enfrentando, à frente da igreja de Éfeso, provavelmente ele estava desanimado. Provavelmente ele estava enfrentando momentos difíceis. E Paulo escreve agora para encorajar o jovem pastor Timóteo.
E ele vai dizer, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, não é impressionante saber que Deus não nos dá espírito de covardia? Não é impressionante saber que Deus não nos dá espírito de medo? Que Deus não nos dá espírito de timidez, covardia, de se abater diante das dificuldades da vida? Repare então aqui nesse texto que, em um sentido geral, o medo não é algo que vem de Deus. O medo não é algo que é o Deus quem dá para os seus filhos. O medo não procede de Deus. Então, o Filho de Deus não deve ser vencido pelo medo. Ao ter medo, ao ter preocupação, precisamos lembrar dessas verdades bíblicas, né? E exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança por meio da palavra de Deus. Porque o medo não procede de Deus. E o crente não pode ser dominado e vencido pelo medo ou pela preocupação. Talvez você esteja me ouvindo nesse momento e concordando com o que nós estamos falando, mas a pergunta que talvez venha à sua mente é, mas pastor, mas como eu faço para vencer o medo? Pastor, como eu posso fazer para vencer essa preocupação tão grande no meu coração? Vamos então para a última parte do nosso estudo dessa ocasião. Sentir-se tentado ao medo e à preocupação é algo comum. Mas como eu disse no início, Deus tem recursos para você. Na palavra de Deus, que é útil, Deus tem aquilo que nós precisamos para viver em toda e qualquer circunstância de maneira fiel a Ele. E a palavra de Deus vai nos ensinar alguns recursos, algumas ferramentas, são capacitações para eu e você. Isso, meus irmãos, tem que ser algo prático. Você não pode simplesmente ouvir e não viver, não praticar. Porque se você quiser ser livre de medo, livre de preocupação, você precisa praticar o que a palavra de Deus ensina. Então vamos ver como vencer na prática o medo e também a preocupação. Nós vamos ler agora o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 até o 9. Primeiramente, eu quero destacar como vencer o medo e a preocupação. Primeiro, ore corretamente. Ore corretamente. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que aqui a receita do apóstolo Paulo no combate à ansiedade, no combate à preocupação e também ao medo, é a oração. Por isso Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não vivam preocupados, não vivam inquietos de coisa alguma. E certamente o vírus está incluído nessa coisa alguma que o texto nos diz. Vai dizer assim o texto, então, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Diz aqui, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ao invés de viver ansioso e preocupado, o crente deve ser alguém que leva a Deus as suas petições por meio da oração. A oração é fundamental na luta contra o medo e contra a preocupação. Paulo diz que nós deveríamos orar, levando a Deus as nossas petições, e isso com súplicas e com ações de graças. Súplicas é clamar, é pedir, tanto por nós quanto por nossos conhecidos, pelo nosso próximo, pelos nossos amigos e queridos. Orar é o primeiro passo para vencer o medo, para vencer
a preocupação. E o verso 7 vai dizer que a consequência de uma oração correta é que Deus há de nos abençoar com a sua paz, que é uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que é real, mesmo diante de crises, mesmo diante de momentos difíceis. E essa paz de Deus guardará nossa mente e coração em Cristo Jesus. Ou seja, nós estaremos no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio de um perigo, mas mesmo assim, sem medo. Mas mesmo assim, sem preocupação. E com confiança no nosso Deus, tendo essa paz da parte de Deus que excede o entendimento humano. Então esse é o primeiro passo. Se você quiser ser livre do medo, quiser ser livre da preocupação, você deve orar corretamente. Orar a Deus. Dedique tempo à oração. Acorde mais cedo para orar. Vá dormir um pouco mais tarde para orar. Separe um momento do seu dia. Vá para um lugar retiradamente, como Cristo fazia, para orar, mas ore. Busque a Deus. Coloque o Senhor, coloque tudo diante de Deus. Fale para Ele que está no seu coração. Peça ajuda para que você consiga vencer o medo e a preocupação com o dia de amanhã. Ore. Ore. Nós oramos muito pouco. Nós precisamos orar mais, igreja. Ore corretamente. A segunda questão que o texto vai nos ensinar é que para vencer o medo e a preocupação, devemos pensar corretamente. Veja comigo, verso 8 desse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que o outro passo para ser livre do medo e da preocupação é ter um pensamento correto. Pensar em coisas boas. Pensar naquilo que é verdadeiro. Pensar naquilo que tem respeito. Pensar naquilo que é justo, que é puro, que tem uma boa fama, algo que é amável. Isso seja que ocupe o vosso pensamento. Eu tenho costumado falar para os irmãos o seguinte: você tem pensado no que você tem pensado? É estranha essa frase, né? Mas eu vou repetir. Você tem pensado no que você tem pensado? Porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos guardar o nosso coração, como diz o texto de Provérbios 4, 23, porque toda a nossa vida depende dele. Guardar a nossa mente, bloquear o nosso coração, não permitir que qualquer coisa entre na mente, mas somente coisas boas, coisas agradáveis, coisas puras. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa conhecer mais desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Você precisa conhecer mais a respeito de Cristo, que curou todo tipo de enfermidade. Não é nada difícil para Deus. Deus pode acabar com essa crise com um simples ato de sua palavra. Deus é poderoso. E você precisa alimentar a sua mente com coisas boas, com coisas dentro do critério da palavra. Mas há pessoas que não vigiam sua mente. Há pessoas que se alimentam de tragédias da TV. Há pessoas que se alimentam de todo tipo de notícia ruim. Há pessoas que se alimentam de todo tipo de fofoca, como hoje é comum dizer, as fake news. Não é mesmo? E não vigiam sua mente. Aí surge o medo. Aí surge a preocupação. Mas a palavra de Deus diz, pense corretamente. Pense aquilo que agrada a Deus. Vigie seus pensamentos. Diz aqui o texto de Filipenses 4, 8. E por último, o terceiro passo na luta contra o medo e a preocupação é haja corretamente. Diz agora o verso 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai,
e o Deus da paz será convosco. Então veja que agora Paulo diz, haja corretamente, viva de maneira correta. Aquilo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu sirvo para vocês como exemplo, diz aqui Paulo, para os crentes de Filipos, né? Isso praticai. Tome pessoas como referência que obedecem a Deus. Aqui Paulo está dizendo, olha, o que eu ensinei para vocês, a minha maneira de viver, isso praticai, o que vocês ouviram e vistes em mim. Ou seja, eu tenho uma vida correta. Se comprometo em ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, sabendo dizer não para o pecado e sim para a obediência a Deus em todas as áreas da sua vida. E diz aqui mais uma vez que o Deus de paz será convosco. Essa paz que ele já havia citado, que excede o entendimento, essa paz estará conosco, nos livrando do medo, nos livrando da preocupação excessiva. Portanto, irmãos e irmãs, amigos também que vão assistir esse estudo, existem muitas pessoas nos nossos dias preocupadas. Existem muitas pessoas com medo, a tal ponto de não dormir. E talvez você mesmo, que está me ouvindo, está me vendo, possa ser uma dessas pessoas. Talvez você está me ouvindo, está dizendo, pastor, eu confesso, eu estou com medo. Eu estou preocupado, eu estou preocupada. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem recursos para você. Você não deve viver com medo. Você não deve viver preocupado ou preocupada. Se você obedecer a palavra de Deus, se você não se deixar levar por esse momento, pelas emoções, pelas notícias, pelos sentimentos, mas se você for conduzido pelaquilo que a palavra de Deus ensina, você vai vencer o medo. Você vai vencer a preocupação. E você vai ser alguém que não vai viver ansioso, mesmo diante de notícias ruins, mesmo diante de momentos desagradáveis e tristes e crises como essa. O que você precisa é confessar a Deus o seu pecado. Confessar a Deus e dizer, Senhor, me perdoe pelo medo que eu tenho sentido, me perdoe pela preocupação, porque com esse ato eu tenho desconfiado do seu cuidado. Eu quero a partir de hoje mudar de vida. E você precisa lembrar desses passos práticos que nós estudamos aqui. Você precisa orar corretamente. Você precisa pensar corretamente. E você precisa agir corretamente. E tenho certeza que se nós agirmos dessa maneira, Deus estará conosco com a sua paz, que excede todo o entendimento. E essa paz maravilhosa de Deus, ela vai nos ajudar a vencer o medo e a vencer a preocupação. Porque Deus não nos tem nos dado espírito de covardia. A minha oração como pastor é que Deus abençoe você. Sem dúvida alguma é um desafio para todos nós. Mas você vai se conduzir pelos seus sentimentos? Você vai se conduzir pelas notícias? Pelo momento? Ou será que você vai seguir o caminho da palavra de Deus, obedecendo a Deus e sendo sustentado por Ele nos momentos de crise? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Faça esses passos. Siga Deus verdadeiramente. Coloque sua vida diante do Senhor e viva livre do medo e da preocupação. Deus abençoe a cada um dos irmãos e amigos. Em nome de Jesus. Amém.